Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laísa Samara Guerra de Amorim, sou da turma de Banco de Dados para a Web no semestre 2021.2 e vou explicar agora sobre o projeto desenvolvido na unidade 1, que é um sistema simples com um CRUD. Bom, o sistema desenvolvido foi esse aqui, é um sistema bem simples, é um CRUD, ele tem a parte de cadastro, login, e é possível inserir usuários nessa aba de cadastros. É possível fazer login, caso o usuário já esteja cadastrado, e é possível também editar usuários cadastrados ou excluir usuários cadastrados. O site está hospedado na plataforma chamada Infinity Free. Mostrando aqui o site, como ele foi feito, foi bem simples o layout, mas ele está todo funcional. Aqui é a tela Index, que é a tela inicial. Aqui é possível fazer o cadastro. Eu vou fazer o cadastro aqui de um usuário teste. Eu preciso inserir apenas o nome, e-mail e senha. Como o nome aqui eu vou colocar usuário de teste, e-mail userteste@gmail.com e vou colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4. Pronto, vou cadastrar. Após o cadastro, eu volto para a tela Index, sou redirecionada, e recebo a mensagem de que o cadastro do usuário foi realizado com sucesso. Aqui eu posso fazer o login, passando o e-mail e user teste e a senha 1, 2, 3, 4. Fez login aqui, é a tela de home. Nessa tela de home, eu tenho a possibilidade de fazer logout. Tem aqui uma mensagem exibindo o e-mail do usuário logado e tem uma lista de todos os usuários do sistema. Nela, eu posso fazer um edit ou um delete de um usuário. Fazendo aqui a edição desse usuário de teste, eu posso inserir ou não a senha. Se eu colocar aqui, usuário teste 2, por exemplo, atualizar, sem inserir a senha vai permanecer a mesma. Então, eu posso aqui fazer logout, recebo a mensagem que fui deslogada, colocar o usuário teste e minha senha continua sendo 1, 2, 3, 4. Editando aqui, caso eu insira a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peço para atualizar, a minha senha vai ser mudada e eu sou redirecionada para home com a mensagem de que o usuário foi atualizado. Então, fazendo o logout aqui, eu vou fazer o login já com a minha senha nova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já é a senha nova. Aí, caso eu queira, também é possível excluir um usuário desse. Eu vou excluir esse usuário de teste que eu criei. Aqui eu sou redirecionada para uma outra tela de excluir. E, clicando no botão de excluir, eu volto para home e recebo a mensagem de que o usuário foi removido. Partindo agora para a parte do código e com relação ao banco de dados também, o banco utilizado foi esse banco MySQL, eu fiz tudo diretamente aqui pela plataforma do Infinity Free. Aqui com o PHP-MyAdmin é possível a gente estar visualizando. Esse aqui é o dashboard do Infinity Free. Agora vamos ver como ficaram os arquivos. Aqui em File Manager, nessa pasta htdocs, a gente vai ter uma pasta de imagens, que eu coloquei somente aquelas duas imagens de delete e de edit, que é mostrado na aba Home, Aqui a gente vai ter todas as páginas. Inicialmente, a página Index, o que a gente vai ter? Nessa página Index, eu coloquei aqui o título, que é o sistema da disciplina. Tem aqui só um header com um H1 e um parágrafo. Aí a gente vai ter aqui uma tag PHP para verificar se tem alguma mensagem, porque quando o usuário faz logout, por exemplo, ou o usuário é cadastrado, ele é redirecionado para essa tela. Então, eu sempre vejo se uma mensagem foi recebida para poder exibir ela. Aí aqui eu vou ter um botão para login e um botão para cadastro. E aqui só um footer com o meu nome. Essa é a página Index, ela foi bem tranquila. Partindo agora para a página de login, a gente vai ter aqui em login
nessa página de login, o que está sendo feito é basicamente redirecionar para receber os dados, né? E redirecionar através de um método POST, passando esses dados recebidos no formulário do input, passar para outra página que vai fazer a validação, para saber se os dados desse usuário estão corretos, de acordo com o que está no banco de dados. Aqui eu coloquei também o título, coloquei o header, igual na outra página, e tenho aqui a verificação para ver se eu recebi alguma mensagem, porque se eu receber, isso na URL, né, do site, se eu receber alguma mensagem, eu vou exibir ela. Aí aqui eu tenho o form para receber o e-mail e senha desse usuário, e a action desse form é redirecionar para essa página que vai fazer a validação do usuário. O método foi o post para enviar os dados. Aqui eu vou ter o input para ter a função de submit, né, para enviar os dados desse formulário. E aqui eu coloquei só um botão para caso ele desista de fazer login e voltar para a tela inicial. Partindo agora para essa tela de validar o usuário, o que é que a gente vai ter? Bom, na tela de validar o usuário, é um defeito da validação, né? Aqui eu estou iniciando uma sessão do PHP. Criei também o título aqui, o header. E dentro da tag PHP, o que eu fiz foi o seguinte. Eu recebi o e-mail e a senha. No caso, eu peguei os dados, né, que eu recebi via post para essa tela. E aqui eu coloquei dentro da session do PHP duas variáveis. Uma variável de e-mail, que eu vou exibir quando o usuário tiver feito login. E também uma variável está logado, para saber se o usuário está logado ou não. Inicialmente ela é false, porque o usuário não está logado, né? Aqui são as configurações para conectar no banco, que o próprio Infinity Free fornece já todos esses valores do banco que eu criei. Eu só faço colocar aqui e a gente faz a conexão. Aqui também é só uma checagem para ver se deu certo a conexão. E aqui o que eu estou fazendo é o seguinte. Pego todos os usuários do banco, certo? E faço uma condição para ver se os valores que eu recebi são maiores que zero, né? A quantidade de linhas, no caso. Depois disso, o que eu vou fazer é pegar, eu salvei, né, numa variável, essa resposta dessa query SQL, e eu vou fazer um while. Para esse while, o que ele vai fazer? Esse while, ele vai percorrer todas as linhas recebidas da query, que eu peguei todos os usuários, e dentro dele, linha por linha, eu vou verificar se o e-mail atual e a senha atual desse while, né, são iguais aos que eu recebi via post. Se forem iguais, significa que o e-mail e a senha do usuário estão corretos e ele conseguiu fazer login. Então, eu atribuo o valor de estar logado para true. Caso contrário, caso eu não receba nenhum resultado, eu retorno que não tem nenhum resultado. Aqui, por fim, eu vou verificar se existe um usuário logado. Se existir, eu vou simplesmente redirecionar para a tela de home. Se não, eu vou redirecionar para a tela de login mesmo, a mesma tela que já está, mostrando somente uma mensagem. E essa mensagem é a de dados inválidos. Bom, a tela de login é esta, quer dizer, a tela de validar o cadastro é esta, né? E aqui é só o footer e basicamente isso. Vamos partir agora para a parte do cadastro. Bom, aqui na parte de cadastro, na verdade vamos ver logo a home. Eu já mostrei o login, validar o usuário, vamos ver a home, né? Como que é feita essa home. Bom, a parte de home é onde eu vou exibir as informações após o usuário ter sido logado, né? Caso eu tente acessar sem estar logada, eu recebo uma mensagem de que o usuário não está logado. Se eu acessar aqui home, por exemplo, o usuário não está logado. Bom, nessa página de home aqui, eu também inicio a sessão. Eu inicio aqui a sessão, que é para pegar o valor daquelas dois parâmetros que eu criei, aquelas duas variáveis para saber se o usuário está logado e o e-mail. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho um header somente com um H1, mostrando esse textinho aqui. Aí eu tenho aqui uma tag PHP para verificar também se eu recebo uma mensagem, que é o caso
das mensagens de quando o usuário edita ou apaga um outro usuário. E aqui o que eu estou fazendo é abrindo também uma tag PHP para verificar se tem usuário logado. Se tiver usuário logado, vou fazer tudo isso aqui, se não, vou exibir essa mensagem de usuário não logado. E aqui eu tenho um footer. Mas o que seria tudo isso aqui que eu falei? Bom, aqui eu vou somente exibir, seja bem-vindo, e o e-mail, que eu pego pela session, que é uma variável que está pela session de PHP, eu consigo colocar essa variável visível para todas as páginas. Basta eu inicializar aqui uma session na página que eu quero pegar a variável e na página que eu estou enviando a variável, né? Para eu ter acesso. Aqui eu crio um botão de logout. Esse botão de logout redireciona para a tela de logout. Aqui eu vou ter novamente a conexão do banco, if de conexão no banco. Aqui eu tenho uma query de todos os usuários e eu exibo também, faço a mesma coisa, eu salvo o resultado dessa query numa variável chamada result e aqui eu faço a exibição, né, da lista de todos esses usuários. Aqui eu faço novamente aquele if para ver se a quantidade de resultados é maior que 0 e faço a exibição através do while na linha atual do ID, do nome e e-mail do usuário, juntamente com uma imagem de edit e uma imagem de delete. E aqui um footer. Vendo agora a parte do logout, a parte do logout ela foi bem tranquila também de fazer, que é feito basicamente... cadê o logout? Tá aqui. O que é feito basicamente é remover a variável da session, né? Eu destruo a sessão e a variável que eu tinha adicionado lá, ela é destruída, ou seja, não existe mais usuário logado. Aquela variável usuário logado false ou true, ela vai ser apagada e eu não vou ter usuário logado. E eu só consigo fazer logout também se existir um usuário logado, né? Porque não adiantaria destruir uma session que não existe, que não foi criada, porque ela só é criada a partir do login do usuário. Mas aqui é bem simples, só uma páginazinha HTML, eu inicio a sessão, certo? E destruo ela logo em seguida. Depois de destruir, eu faço o redirecionamento para a página index e a mensagem de você foi deslogada, que é justamente esta aqui, fazendo o login aqui com esse meu usuário Luluzinha. Opa, coloquei a senha errada. Aqui na parte de logout, eu recebo essa mensagem, sou redirecionada para o index e recebo a mensagem, você foi deslogado. Outra coisa que eu esqueci de mostrar é na parte do login. Só voltar aqui para fazer essa adição. Na parte do login, da validação, quando o usuário digita os dados errados, né? O que é que acontece? Eu vou ter aqui, se existe um usuário logado, eu vou redirecionar para home. Se não, o que eu vou fazer é voltar para a mesma página, passando dados inválidos, que foram os dados inseridos, os dados que eu recebi são inválidos. Ou eles não existem, ou eu inseri a senha errada, por exemplo, certo? Só essa adição aí, que eu não falei tão bem, acho que eu falei mais por cima. Mas, enfim, aqui foi a parte logout. Partindo agora para o update e o delete, né? Para finalizar a parte de CRUD. A gente já tem o cadastro, o select, né, para exibir os usuários, e vamos ver agora o delete e update. Bom, mostrando primeiro o delete, aqui, essa imagem de delete, ela redireciona para o confirmar delete. Esse confirmar delete, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente perguntar se eu quero realmente deletar esse usuário atual, né, no caso, que está querendo fazer a exclusão do outro. Aqui eu tenho também o título, que eu já tenho em todas as páginas. Inicio aqui a sessão para pegar os valores que eu queira pegar das variáveis da session. Aqui eu tenho um header com um H1 e aqui na minha tag PHP eu vou ter um if. Se o usuário estiver logado,
exibo o nome dele, faço a conexão com o banco. E aqui o que vai acontecer? Eu vou fazer um select, porém vai ser um select com condições, somente do ID. Esse ID aqui eu vou receber a partir do redirecionamento que eu faço na hora de apertar no botão de deletar, bem aqui. Eu passo no href da tag A do HTML, né? Eu passo o confirmar delete a página e o ID eu passo a variável row, né? ID, que é a linha atual desse while aqui, que é o usuário atual que o usuário está tentando deletar. E aqui o que eu vou fazer? Exibir os dados. Aqui está sendo exibido de forma hidden, que é para o usuário não precisar nem editar, né? Não perceber que é um input e vai simplesmente fazer a exibição. Aqui eu faço a exibição do ID, do nome do e-mail. E eu tenho um botão de excluir, que é este botão aqui. Fazendo login aqui, com Luluzinha, o que teremos é o ID, o nome, certo? De Luluzinha. E entrando na tela de delete, a gente vai ter o ID, o nome e o e-mail, certo? Esse aqui é o input, que é quando a gente aperta aqui, que é esse botão de excluir, né? É um input do tipo submit, que é para ser o botão e excluir. Mas aí o que é que ele faz? A action dele é redirecionar para deletar. Essa parte de deletar, ela vai ser a parte de deletar mesmo, depois de ser feita essa validação, para ver se o usuário realmente quer deletar, né? Caso ele queira realmente deletar, ele aperta aqui no nome excluir. E aqui embaixo é o else, só se não tiver o usuário logado, né? Se na variável session o usuário logado for falso. Aqui eu tenho um footer. Bom, e é isso. Quando eu aperto aqui em excluir, eu redireciono para deletar. Vamos ver agora essa parte de deletar. Abrindo aqui. Bom, a parte de deletar é simplesmente feito o delete do usuário. Também é uma página bem pequena, bem simples. Aqui eu crio um título, abri aqui no body, eu abri a tag PHP, que fiz a conexão com o banco. E o que eu estou fazendo aqui é o SQL do delete. Eu faço um delete do usuário a partir do ID recebido via post. E caso a resposta desse delete seja ok, eu vou redirecionar para a tela home com a mensagem de que o usuário foi removido com sucesso. Se não, eu exibo aqui o erro. Aqui eu tenho um footer e basicamente isto. Vamos ver agora a parte do edit, que é o update, né? Aqui na home a gente tem a parte de excluir e a parte de editar, que é onde exibe as duas imagenzinhas. Só voltando aqui para ver novamente, aqui tem a parte de editar e a de excluir. Vamos ver aqui. Nessa parte de edição, a gente é redirecionado para a tela de editar, também passando o ID do usuário que deseja se editar, né? Aqui, editar.php, vamos ver ele. No editar.php, o que a gente vai ter? Aqui também criei o documento HTML, coloquei um título, abri a seção para pegar as variáveis que eu quero da seção, eu criei aqui um H1, certo? Dentro da tag PHP eu vou novamente ver se o usuário está logado, vou exibir o nome dele, vou fazer toda a conexão com o banco. E aqui é onde eu faço a query para exibir os valores do usuário que eu recebi o ID. Então aqui eu faço um select através do ID que eu recebi para exibir só ele. Só esse usuário que deseja se editar, né? Salvo no result, uma variável result. Mostra aqui uma mensagem se realmente deseja se atualizar. No outro também mostrava a mensagem, né, de se desejava realmente excluir. Aqui eu faço um if para ver se teve alguma linha retornada nessa query. E dentro de um while, percorrendo linha a linha dos resultados. No caso aqui eu vou ter somente uma, né, já que o ID é uma chave primária e ele não vai se repetir.
a gente vai ter usuários diferentes no banco, né? Não dá para ter o mesmo usuário igual. E o que a gente vai ter aqui é a exibição dos dados desse usuário que deseja se alterar. Porém, agora a gente vai exibir nome, e-mail e senha. A senha a gente não vai exibir aqui, porque somente se o usuário digitar alguma coisa para a senha é que ela vai ser alterada. Senão, a senha vai ser a mesma que já está no banco. Aqui a gente tem o nome e o e-mail. Aí o que acontece, apertando aqui na parte de edição, é somente exibir esse formulário já com os dados preenchidos, que são os dados do banco a partir do ID que foi recebido, né? E aqui tem o botão para atualizar. Caso o usuário queira realmente atualizar, eu vou ser redirecionada para uma tela de atualização. E lá nessa tela de atualização, ela faz o redirecionamento e retorna uma mensagem. Essa página de atualização se chama atualizar.php. Vamos ver ela aqui rapidinho. A página de atualizar está aqui. Bom, a página de atualizar também é simples, eu simplesmente faço um update, né? Do usuário recebido pelo ID. Então, aqui eu também criei título, que no body eu criei a tag PHP somente. Inclusive esse BR aqui nem precisaria. Que dentro da tag PHP recebi o ID, nome, e-mail e senha, tudo que foi pelo post, né? Recebido pelo post através do update que eu fiz, foi solicitado, né, a atualização, o usuário clicou no botão atualizar. E aqui, depois de ser feita a conexão com o banco, o que a gente faz é o seguinte: se vier alguma coisa na senha, né, o tamanho da variável senha post for maior que 0, significa que o usuário digitou alguma senha para ser atualizada. Então, eu faço o update passando a senha. Se não, é feito o update somente do nome e e-mail e ID, pelo ID, né, recebido. Aqui também pelo ID. E caso dê certo a query feita do if ou else, caso a query seja executada normalmente, eu vou redirecionar com a mensagem que o usuário foi realmente atualizado. Se não, eu exibo o erro e fim. É somente uma tag PHP mesmo, nem exibe nada, ela nem chega a ser exibida essa tela, porque ela só faz o redirecionamento, a gente não tem nem nada para exibir. Mostrando por fim a parte de cadastro, já mostrei o login, já mostrei o edit, o update e o delete, né, no caso. Partindo por fim para a parte de cadastro. Na parte de cadastro, a gente vai ter só também um formulário para fazer o cadastro desse usuário. Também foi dividido em duas telas. A gente tem aqui no index, eu redireciono para a tela de cadastro, certo? Na tela de cadastro, o que a gente vai ter? Queria aqui o título, também o header, tudo básico, como já coloquei nas outras páginas. E tem aqui o formulário com nome, e-mail e senha, que são os parâmetros que eu precisarei receber para poder cadastrar esse usuário. Por enquanto não tem nenhuma validação, né, de formulário, mas eu já consigo cadastrar e tudo mais. Aqui eu tenho um input do tipo submit para fazer o cadastro desse usuário. Recebi todos os dados aqui e redireciono para salvar, que é o que vai fazer de fato a inserção desse usuário no banco. Aqui tem um footer e aqui um botão para redirecionar para a tela inicial, caso ele desista de fazer o cadastro, por exemplo. Mostrando aqui agora a tela de salvar. A tela de salvar, a gente vai ter a parte do insert de fato, que é onde vai ser inserido esse usuário no banco. Aqui tem o título e uma tag PHP. Esse BR aqui também não precisa, porque vai ser feita somente a função de inserir. Aqui eu recebo via post, né, os dados do usuário que eu quero inserir. Recebo o nome, e-mail e senha. Faço aqui a conexão com o banco, como das outras vezes. Aqui no SQL, eu simplesmente
faço um insert na tabela que eu quero, que é a de usuário, com os valores que eu quero, que eu recebi aqui via post. Aqui, usando esse SHA-1, a senha vai ser criptografada. Esse SHA-1 garante que, após ser criptografada, não é possível mais descriptografar. Então, mostrando aqui no banco, só um adendo, né? A senha, ela não é para Luluzinha, minha senha é 1234, mas no banco a gente não exibe 1234, a gente não salva, né? 1234, a gente salva um hash, que é um código para essa senha, para 1234, que é criptografada, né? E com esse hash que eu tenho, esse código, né, eu não consigo descriptografá-lo. Mas, voltando aqui, quando o insert é feito de fato, eu tenho um if aqui para ver se esse insert deu certo. O insert dando certo, o que eu vou fazer? Redirecionar para o index com a mensagem de que o cadastro realmente foi feito. E se não, eu mostro o erro, fecho aqui. Vamos ver se faltou alguma coisa, acredito que não. Foi um CRUD bem simples. Pasta de imagem, mostrei atualizar, mostrei cadastro, mostrei o confirmar o delete, deletar, editar, mostrei a tela de home, index também, mostrei o login e o logout. O salvar, isso aqui é só uma página teste, porque era para o Infinity Free não ficar me bloqueando. E aqui é a parte de validar o usuário. Bom, esse foi o sistema, foi bem simples. Foi somente um CRUD mesmo, mas já está funcional, fiz pelas videoaulas do professor. É isso, obrigada.